A paz do Senhor a todos. Quero trazer mais uma palavrinha da parte do Senhor, né? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E hoje gostaria de estar falando aqui sobre dois mundos, né? Todos nós sabemos que existem esses dois mundos: o mundo natural e o mundo espiritual, né? E o mundo natural, este mundo terreno, né, que nós conhecemos. O mundo espiritual é o mundo do Pai, é o mundo celestial, né? A nossa salvação, ela não está neste mundo, né? Ela está no mundo espiritual, né? Mas, para passarmos deste mundo natural para o mundo espiritual, só há um caminho, né? Só há uma verdade para chegar lá. Não há outra forma de nós sairmos deste mundo e entrarmos no outro mundo sem passar por esse caminho, sem conhecer esta verdade, né? Então, é sobre isso que nós hoje estaremos falando, sobre a nossa salvação e como entrar no reino do Pai, né? Não como servo, mas como filho, né? Então, nós vamos estar meditando hoje nesta palavra, né? Nós já vimos que a nossa salvação está no lado espiritual, né? Por quê? Porque Deus é espírito, né? Se nós ficarmos neste mundo, né, nesse mundo carnal, nós estaremos fora da presença de Deus, né? Estaremos num mundo diferente, né? E o mundo que nós temos que adentrar é o mundo do Pai espiritual, né? Para tanto, nós temos que viver neste mundo, né? Que o Pai já preparou para cada um de nós, né? Eu inicialmente queria estar lendo, né? Essa passagem aqui que está em João 3,31, né? Que diz assim o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, ele é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Bom, então o que quer dizer isso, né? Está dizendo assim, olha, para quem é aqui da terra, né? Ele só fala das coisas terrenas, né? E o galardão para quem é da terra está aqui na terra mesmo, né? Mas para aqueles que são espirituais, nosso galardão não está aqui, está junto ao Pai, né? Então, nós sabemos que essa vida terrena, ela é passageira, né? Mas aquilo que o Pai tem para nós é uma vida eterna, né? Então, eu queria meditar aqui mais sobre no capítulo 17. Por quê? Porque nós estávamos neste mundo, né? Mas Jesus, ele já nos tirou deste mundo, sabe? Para sermos dele. Então, nós já não pertencemos mais a esse mundo natural, esse mundo terreno. Nós agora somos seres celestiais, né? Nós agora pertencemos a um outro mundo, né? E então nós temos que morrer para este mundo terreno, né? E viver este mundo espiritual que Deus nos colocou, né? Ele nos escolheu para sermos dele, né? Então nós agora fazemos parte deste mundo espiritual, né? Estamos aqui na Terra com uma missão, mas nós vamos ver isso mais para frente, né? Mas
Ele nos chamou, Ele nos escolheu, né? Ele nos tirou deste mundo. Então, aqui no capítulo 17, né? Capítulo 17 de João, eu vou ler aqui o versículo 11 e 12, né? 11 e 12. Aqui diz assim, no versículo 11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, né? E no versículo 12 diz assim: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. No 14 diz assim: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No 16, Jesus reforça novamente: Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, por essas palavras, a gente vê que Jesus, ele já nos tirou do mundo, né? Então, nós temos que ter uma visão diferente, não mais uma visão terrena, né? Mas uma visão celestial, a mesma visão de Jesus, né? Assim como ele via as coisas, nós temos que ver também, né? Assim o que Jesus fazia, nós temos que fazer, né? Por quê? Jesus veio trazendo a verdade, né? Essa verdade é que nos torna filho de Deus, né? Então, nós adentramos ao reino celestial como filho de Deus, né? Mas é necessário a gente passar por este caminho, conhecer esta verdade, né? Esta verdade é que nos torna filho de Deus, né? Então, não há outro caminho, sabe? E o nosso papel justamente neste mundo é estar mostrando o caminho e falando da verdade, né? Para que eles conheçam a verdade e possam adentrar ao reino dos céus como filho de Deus, né? Então, aqui no capítulo 14, né? 14:6, é que nós estamos falando aqui do caminho, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, nós sabemos, é Jesus. Mas para ter vida, né? É necessário conhecer, passar pela verdade, conhecer a verdade, né? Sem a verdade, ninguém chega ao Pai, né? Jesus disse: olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade, né? E eu sou a vida. Então, é uma caminhada, né? Nós entramos no caminho, mas nós temos que conhecer essa verdade para termos vida, né? Então, é isso que nos leva ao reino de Deus, né? Nós saímos desse mundo terreno para entrar no mundo celestial, né? Mas nós temos que passar por esse caminho, né? Então, e nós só podemos chegar do outro lado, né? Através da verdade, sabe? É através da verdade que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu queria ler aqui capítulo 1 de Tiago, no versículo 18. O que diz Tiago? Olha o que diz Tiago. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas.
primícia das criaturas, nós nos tornamos primícia, né, das criaturas, nos tornamos filhos de Deus, sabe? Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus, né? Então, para sermos filhos, nós temos que seguir o caminho de Jesus, né? É seguindo o caminho dele é que nós chegamos ao Pai como filho, né? Lá no capítulo 1 de João, diz assim, olha, versículo 12, né? Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Então, Deus já nos deu este poder, né? Mesmo a pessoa, ela sendo servo, né? É possível entrar ao reino de Deus como filho, né? Se trilhar por este caminho, né? Através da verdade, sabe? Ele tem que passar, ninguém chega do outro lado a não ser por esse caminho, a não ser por esta verdade, para ter vida, né? Vida eterna, né? Que o Pai tem para nós. E aqui no capítulo 15, 19, diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha, que nós já não somos do mundo, sabe? Ele é que nos escolheu do mundo, né? Então nós não somos qualquer um não, né? Nós somos escolhidos do Senhor, né? Ele nos escolheu para vivermos uma vida celestial, né? Mas para isso é necessário a gente mudar a nossa visão, né? Porque as visão terrena, né? Nós não podemos, porque mesmo em nossas orações, né? Nós não podemos mais pedir, podemos até pedir, mas não agrada ao Senhor, né? Por quê? Porque, Senhor, eu preciso de uma casa, de um carro, preciso disso, preciso daquilo, as coisas terrenas, né? Mas as nossas orações, uma vez que nós passamos por um mundo espiritual, né? O nosso pedido também é de forma espiritual, né? Quando nós oramos, intercedemos pela salvação de alguém, por exemplo, né? É um pedido espiritual, né? E que Deus nos atende, né? Porque Deus, Ele é Espírito, né? E as pessoas aqui ficam, às vezes, pedindo, né? Às vezes é nós mesmos, né? Pedindo coisas terrenas, né? É de um outro mundo, porque nós não somos mais desse mundo terreno, né? Então, a nossa atenção agora está para as coisas que são de cima, para as coisas que são eternas. Nós sabemos que este mundo é passageiro, né? Então, veja o que diz aqui, olha, no capítulo 12, né? Capítulo 12, eu vou ler aqui um versículo que diz assim, se alguém, diz assim, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, né? Então, eu só queria reforçar aqui, como está em 1 João, capítulo 2,15, o seguinte, que João também aqui no capítulo, na epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então, é necessário que a gente permaneça na palavra de Deus, né? Porque nós temos lido sempre na palavra que sempre o objetivo, né? O objetivo de Deus é que nós sejamos um com o Pai e com o Filho, né? Então, aqui no capítulo 17, na oração de Jesus, né? Jesus falando aqui sobre essa parte da unidade, né? No capítulo 17, versículo 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, lá em 1 João, em 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, né? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui é que está a nossa salvação, sabe? Essa comunhão. Então, nós temos que andar na presença de Deus, né? Sempre lembrando que Deus é Espírito. Então, para estar na presença de Deus, é necessário estarmos em Espírito, né? E quando é que nós estamos no Espírito? Quando nós vivemos esse mundo espiritual. Quando as coisas terrenas, ela não mais nos afeta, sabe? As coisas que acontecem no mundo, ela não tem esse poder, né? De nos tirar da presença de Deus, né? Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos a paz que só Jesus pode nos dar, né? A minha paz eu vos dou e não como o mundo a dá, né? A paz de Jesus é uma paz duradoura, diferente, e que mesmo em meio às aflições, nós continuamos com esta paz, né? Mas nós temos que estar sempre confiante no Senhor, porque Ele diz: olha, eu venci o mundo, né? Então, Ele venceu por nós também, né? E nós temos que andar sobre as águas, né? Andar sobre o mar, andar sobre este mundo, ter domínio e não ser afetado pelas coisas do mundo, né? Então, essa tem que ser a nossa caminhada, porque quando nós andamos na presença de Deus, nós andamos na luz, né? E lá no capítulo 17, né? Versículo 17, né? De João, né? Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então é necessário assim, a gente estar sempre andando na luz, andando na presença do Senhor, né? E sempre com esse objetivo, né? De mostrar ao mundo o verdadeiro caminho, que eles possam conhecer a verdade, né? Por quê? Porque levar a verdade foi uma coisa que o Senhor deu a nós.
Jesus diz assim, lá no capítulo 18, né? Eu vou falar só da parte B, né? Jesus diz assim: eu para isso nasci e para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? E Jesus lá no finalzinho, quando depois de ressuscitado foi de encontro aos seus discípulos, ele disse assim: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Então nós somos enviados do Senhor, Ele já nos nomeou, né? Já nos deu do seu Espírito, né? Então, quando nós temos o Espírito de Deus, né? É Ele que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos dá a direção, né? Nós não precisamos que ninguém nos ensine, porque o Espírito de Deus, né? Ele nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar de toda a palavra, né? E nos mostrará também o que há de vir, né? Então, nós temos simplesmente crer, né? E confiar, né? Que o Senhor tudo fará, tudo está nas mãos dele, né? Mesmo porque sem Ele nada podemos fazer. Amém, irmãos? Então fique com esta palavra, né? E que Deus abençoe a todos, né? Amém?